Fala pessoal do terceirão, então vamos dar uma continuidade ao nosso conteúdo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esfera, né? Lembrando que esse conteúdo é parte integrante do que vai ser avaliado somente no segundo trimestre. Logicamente que não é daqui para frente, obviamente a gente vai precisar de elementos anteriores. Então praticamente uma boa parte dessa questão de conteúdo envolvendo volume a gente vai estar utilizando no segundo, mas esfera especificamente, tudo que vier de avaliação a partir de esfera, envolve avaliação referente ao segundo trimestre, beleza? Em breve a gente vai estar discutindo um pouquinho sobre reavaliação, né? Como vocês já viram ali, eu coloquei até dia 15 de agosto para publicação das atividades que estão pendentes. E a ideia é depois disso fazer o fechamento e já começar a encaminhar para reavaliação e tudo mais. Então, seguindo, né? Definição de esfera, né? A gente chama de esfera de centro O e raio R, né? Uma esfera de centro no ponto O que possui um raio de medida R, o conjunto de pontos do espaço, né? Cuja distância ao centro é menor ou igual ao raio R, tá? Lembrando que a esfera aqui eu estou considerando ela como sendo um objeto maciço, tá? Então, todos os pontos que estão à distância do centro desse objeto, né, do centro O, a uma distância fixa ou menor que ela, são os pontos que constituem uma esfera. Acredito que vocês devem lembrar que a gente definiu um pouquinho, conversou um pouquinho sobre isso em aulas na sala de aula. Bom, tá aí uma figura então da esfera, né, que apresenta aí o seu centro, né, num ponto, um determinado raio que é dado, e esse raio é a distância do centro a todos os pontos do entorno da esfera, e todos os pontos internos à esfera têm uma distância menor do que esse raio, nunca maior. Maior seriam os pontos fora da esfera, né? Beleza? Eu não falei em momentos anteriores, mas venho falar agora dos sólidos de revolução, né? O que é um sólido de revolução? A esfera é um sólido de revolução. O que é um sólido de revolução? É um sólido obtido a partir do movimento de rotação em torno de um eixo de uma figura plana, né? Então, um exemplo aqui, eu tenho um semicírculo, tá? Onde ele está apoiado pelo diâmetro aí, né? Nesse eixo. E esse eixo está rodando num determinado sentido. E quando esse eixo rotaciona, o movimento que eu tenho no espaço aí, né? Constitui, né, o sólido chamado esfera. Logicamente, estou considerando que esse eixo está fixo, né? E aí eu tenho aqui um objeto, né? No caso, uma região, e essa região, nesse caso, é um semicírculo, que quando rotacionado, né, me dá como retorno, né, me dá como resultado do movimento, né? Então, por todos os pontos onde essa região passa quando rotaciona, eu tenho o conjunto de todos esses pontos sendo uma esfera. Tá? Claro que a esfera não é o único sólido de rotação, de revolução. A gente já viu outros, né? Como por exemplo o que segue. Né? Olha, um exemplo de sólido de revolução que a gente estudou recentemente é um cilindro. Né? Ele nada mais é do que... Aqui o eixo está na horizontal, beleza? Mas a ideia é exatamente a mesma, poderia estar na vertical, sem problemas. Dado um retângulo, por exemplo, apoiado um de seus lados sobre esse eixo e fazendo a rotação desse retângulo em torno desse eixo, o objeto que se tem do movimento, né, da revolução, né, da rotação aí, é um cilindro. Eu já falei anteriormente, né, da esfera, que nada mais é do que um semicírculo quando rotacionado. Aqui tem um exemplo quando eu pego um triângulo, nesse caso aqui um triângulo retângulo, né? E esse triângulo retângulo, quando rotacionado, apoiado sobre um de seus catetos, nesse caso, né? Nos fornece como resultado aqui um sólido de revolução, que a gente já estudou também, que não deixa que é um cone. Aqui uma coisa um pouquinho diferente, tá? Que também é um retângulo, porém esse retângulo não está apoiado sobre o eixo. Ele está localizado próximo do eixo. Mas pense nesse retângulo fazendo um movimento de círculo, né? Circulando em volta desse eixo, mantendo, obviamente, essa distância, né? Então, quando ele vir para o lado de baixo, aqui ele vai estar na mesma distância que ele está lá em cima. O resultado do movimento desse retângulo em torno desse eixo é esse sólido que vocês veem aqui embaixo,
que praticamente é um cilindro de onde foi retirado um outro cilindro menor, né? Então, se você pensar, você tem dois retângulos, esse que está em rosa aqui e esse outro retângulo que está em branco aqui, ó, tá? Do mesmo comprimento do de rosa, tá? Esse retângulo em branco, se você rotaciona, é o furo dentro do objeto que foi encontrado aqui, né? E o retângulo aqui de fora, quando rotaciona, nada mais é do que esse entorno aqui. É como se fosse um cano com uma espessura bastante grossa, né? A espessura tem a grossura desse retângulo aqui em cima, beleza? Esses são exemplos, né, de sólidos de revolução. Então, quando vocês ouvirem falar aí dado sólido de revolução, quer dizer, foi pego uma região plana, né, e apoiada em um eixo ou alocada próxima de um eixo, obtém-se uma rotação dessa figura, né, dessa região no entorno desse eixo, e o movimento que essa figura ou que essa região faz no espaço é o que a gente chama do sólido de revolução. Beleza? Esse é o conceito. Bom, a esfera, como todos os outros sólidos aí, tem alguns elementos, né, dos quais a gente vai frisar alguns nomes aqui, tá? Já falamos aí do centro, né? O centro da esfera é o ponto equidistante de todos os pontos do entorno aí da esfera, né? A gente tem o raio, né, que é a medida máxima de distância que os pontos vão estar, os pontos da esfera, alocados ao centro, né, com relação ao centro, é a maior distância possível aí dos pontos. A gente também tem a mesma situação que a gente tem na circunferência, no círculo, que é o diâmetro, que equivale a 2 vezes a medida do raio, só que, claro, na esfera ele vai poder ser encontrado em diversas posições aí, né? Assim como no círculo, ele já pode ser encontrado em infinitas posições, na esfera esse leque de posições aumenta ainda mais. Aqui do ladinho outra esfera também, né? Mas aí, né, a partir dessa esfera aqui, pelo centro, foi traçado um eixo, né? Esse eixo passa pelo centro. Bom, uma vez fixado esse eixo, a gente consegue denominar outros elementos. Ah, professor, por que precisa do eixo? Porque o eixo dá orientação, né? Uma esfera, para que lado que ela está apontada? Não faço a menor ideia, né? Ela tem lado esfera, né? Não tem nem lado. Então a gente tem uma situação bem delicada aqui para definir algumas coisas. Então quando eu traço um eixo, como esse, por exemplo, passando pelo centro, eu primeiramente encontro dois pontos aqui, tá? Esse ponto e esse ponto, que são os pontos onde o eixo toca a superfície da esfera, né? E esses pontos são chamados de polos da esfera, né? Então, quando eu defino um eixo, automaticamente também eu defino dois polos, beleza? Aí a gente tem alguns outros elementos que vocês já devem ter ouvido até em outros lugares, né? Por exemplo, eu imagino que vocês já devem ter ouvido falar de meridiano, né? Meridiano nada mais é do que todas as circunferências que estão aí no entorno da esfera, ok? Como essa aqui, por exemplo, que passam pelos polos, tá? Então, qualquer circunferência, ó, que passar pelos polos, a gente dá o nome de meridiano. Ah, professor, acho que eu já vi isso em geografia, se eu não estiver enganado. Exatamente, né? O planeta Terra se assimila, né? Associa-se a ele, claro, ele não é uma esfera perfeita, né? Mas associa-se a ele uma esfera, né? Não é plano, tá? Por favor. Mas ele é esfera, tem um formato que assimila-se, né, por um modelo a uma esfera. E aí a gente tem os meridianos, né? A gente tem a linha do Equador também, né, professor? Exatamente. O Equador é exatamente o círculo, né, que contém o centro da, da esfera e que de tal forma que ele seja perpendicular ao eixo, né, com o eixo que ele faça um ângulo de 90 graus. Quando isso acontece, esse círculo aqui, a gente dá o nome de Equador. A linha do Equador no planeta Terra é isso? É exatamente, porque a gente traça um eixo lá onde fixa, né, os polos do Polo Sul, Polo Norte, e aí a gente tem então o Equador, né, sendo o círculo máximo, aí, né, o maior círculo obtido, porque ele contém o centro, e que é perpendicular, né, faz um ângulo de 90 graus com o eixo, beleza? E todos os outros círculos que a gente consegue colocar aqui que sejam paralelos ao Equador, isso também acontece lá no globo, na divisão,
eles são chamados de paralelos, tá? Então eu tenho uma infinidade de paralelos aí, que são paralelos, obviamente, a círculos paralelos ao círculo, né, do Equador, ok? Então eles também vão ser perpendiculares ao eixo, né, da esfera, beleza? Esses são alguns nomes, tá? Vem outros aí, a gente vai ver outros elementos, partes da esfera, como calota esférica. O entorno da esfera a gente chama de superfície esférica, a gente vai ver aí nos próximos slides aí do vídeo, e aí assim a gente vai denominando algumas coisas, tá? São alguns dos elementos da esfera que a gente apresenta agora nesse momento. Bom, pessoal, a intenção do vídeo aqui é tentar ser sucinto, né? Mas a gente vai falar agora do volume da esfera, tá? E a gente vem aí de uma leva que a gente está construindo os volumes de alguns sólidos. A gente começou lá, se vocês lembrarem, né? Com o prisma, né? E aí a gente foi evoluindo, 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 e agora a gente está na esfera, tá? E aí a ideia é usar o princípio de Cavalieri aqui também, tá? E aí a gente teria que pensar nos mesmos conceitos lá, né? Lembram que a gente, quando foi para o prisma ou quando foi para o cilindro, a gente tinha secções e as secções tinham sempre a mesma área e faziam comparativo. E esse é o princípio de Cavalieri, né? Quando a gente pega lá e define a pirâmide, a gente pode usar o conceito da pirâmide para trabalhar com o cone, porque a gente vai ter, apesar de em uma delas ter polígonos e na outra ter círculos, mas a gente consegue que essas áreas sejam iguais. E aí o grande desafio na esfera é encontrar um outro objeto, né, que tenha nas suas secções paralelas áreas iguais às áreas das fatias da esfera, né? Então o que eu tô fazendo é o seguinte, traçado um eixo aqui na esfera, né? Eu vou traçar os paralelos da esfera. E esses paralelos, o que que eles são? Aqui embaixo, bem na ponta, é um ponto, né? Porque é o polo da esfera. É bem aqui que a gente começa a fatiar a esfera. E aí a gente vai subindo, né? Vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai chegar um momento que a gente vai pegar a fatia que passa bem pelo centro aqui, e vai ser o maior círculo da esfera, né? E depois ele começa a diminuir de novo, diminuir, 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 até chegar lá em cima, no seu ponto máximo, que vai ser um ponto de novo, certo? Então, se a gente parar para pensar, a área sai aqui com medida zero, vai chegar aqui com a medida máxima, que na verdade é a medida de um círculo do mesmo raio, então vai ser πr ao quadrado, né? E vai chegar lá em cima com zero. Tá, beleza. O que a gente está fazendo aqui é buscar um outro sólido que se associe a esse. Ah, professor, mas aí eu estou vendo um monte de risco, não estou vendo sólido nenhum. Então vamos lá, vamos tentar imaginar juntos. O que eu estou pegando aqui nada mais é do que um cilindro, ok? Cilindro, base do cilindro, altura do cilindro, né? Esse cilindro tem raio R e tem altura 2 vezes a medida do raio, 2R, tá? Ó, se a gente parar para pensar, a altura da esfera, né? Não é bem esse termo que a gente dá aqui, né? Mas se a gente pegar o diâmetro, então, dessa esfera, né? Que é equivalente ao ponto que ela toca o solo e ao ponto máximo que ela atinge, né? O diâmetro dessa esfera, ela é 2 vezes o raio, certo? Então, eu peguei aqui o meu cone que tem a mesma altura, que é o primeiro, uma das primeiras regras lá para valer o princípio de Cavalieri, né? Eles têm que ter a mesma base e a mesma altura. Ok. Ah, professor, mas o cilindro tem um círculo aqui na base e a esfera tem um ponto. Então não tem a mesma área. Então tá, mas não é o cilindro que eu vou considerar. É uma parte desse cilindro. Ah, professor, mas que parte vai ser considerada? Bom, a parte é o que a gente chama de anticlépsidra. Que palavrão? É isso mesmo, tá? É uma anticlépsidra que a gente vai estar considerando. O que é isso, anticlépsidra? A anticlépsidra nada mais é do que, vamos lá, pegamos um cilindro e dele a gente retira 2 cones de mesma altura. Eles se encontram aqui no centro do cilindro, tá? Então tem um cone aqui de cabeça para baixo e um cone aqui voltado para cima. E esses 2 cones eu vou estar retirando eles do cilindro. O que sobrar é a anticlépsidra, porque a união desses 2 cones recebe um nome específico também, né? Se vocês olharem, a união desses 2 cones aí vai lembrar aquelas ampulhetas de areia, tá? Onde a gente coloca areia aqui e ela vai passando para medir o tempo. Mas a ampulheta recebe o nome de
clepsidra. E aí, quando eu tiro do cilindro a ampulheta, eu tiro a clepsidra, eu fico com a anticlepsidra. Meu Deus, que trava-língua, né? É mais ou menos, tá? Mas é esse o conceito, beleza? Acho que o outro slide mostra um pouquinho melhor. Vamos lá. Apesar dos riscos aqui, né? A gente tem então um cilindro equilátero. O que é um cilindro equilátero mesmo? É que a sua base mede 2 vezes o raio e a sua altura mede 2 vezes o raio também, beleza? O mesmo acontece aqui na esfera, né? 2Rzão, tá? E a altura 2Rzão também, né? Porque também é o diâmetro, beleza? Ok. Se vocês já conseguiram visualizar essa anticlepsidra, depois eu vou deixar indicação de 2 vídeos ali que pode ajudar um pouquinho mais, tá? Mas se vocês conseguiram visualizar, o que nós temos aqui no contato com o plano... Aqui vai chamado de plano 1, tá? Então, nesse contato com o plano alfa, o plano 1, qual vai ser a área da anticlepsidra? Se vocês conseguiram visualizar, a gente tirou esse cone aí, certo? Então, a área não existe aqui na base. Por que não existe? Porque vai ser uma linha aqui, ó, uma circunferência. E a área de uma circunferência, tá? Lembrando, de circunferência, não estou falando do círculo, porque esse cilindro foi retirado. Então, a área da circunferência, que é só a borda, é 0. E na esfera a gente tem um ponto. E a área do ponto também é 0. Quando eu vou subindo com os cortes, o que eu vou obtendo, tá? Olha aqui na figura. Eu vou obtendo o seguinte, nesse sólido aqui, eu vou tendo, lembrando que o sólido em consideração é só o que está em verdinho aqui, ó, tá? É a rotação desse cara que está em verdinho aí, tá? Essa parte em branco e essa parte aqui embaixo que também está em branco, apesar de não parecer roxo por causa do plano, mas é branco, ele está retirado. Então, o que eu tenho quando eu vou fatiando eu começo primeiro só tendo a borda e só a circunferência, né? Num corte um pouquinho acima, eu vou ter o que a gente chama de coroa circular. O que é coroa circular? É um círculo, tá? Do qual foi feito um buraco ali, foi tirado um círculo. Lembra muito o que a gente chama aí de arruela, tá? Então, lembra uma arruela. É uma coroa circular, tá? Então, é um círculo com um buraco dentro, tá? Com outro círculo, só que agora retirado dentro. Então, o que vai acontecendo? Quando eu vou subindo aqui o corte, esse círculo esse círculo de fora ele mantém, porque é o círculo que contorna aqui o cilindro, né? Agora, o círculo de dentro é o círculo do cone. Então, bem no começo, o círculo do cilindro e o círculo do cone, eles são iguais. Então, quer dizer, é uma área menos a outra exatamente igual. Portanto, só sobra a linha, só sobra o contorno aqui, a circunferência. Subiu um pouquinho, essa minha espécie de arruela aí, entre aspas, ela começa a ficar um pouquinho mais larga, né? E conforme vai subindo, ela vai ganhando uma largura ainda maior. Quando ela chegar no ponto central aqui, ó, eu não vou ter buraco, porque aqui vai ser o ponto de vértice dos dois cones, né? Então é um ponto, não é mais um buraco. Então a área desse círculo aqui vai ser a mesma área do círculo que tem raio R, né? Que é a mesma área da base aqui, né, do cilindro, tá? É um círculo de raio R. Só que se eu subir com os cortes na esfera, quando eu chegar aqui no centro, eu também vou ter um círculo de raio R, tendo em vista que a minha esfera também tem raio R, beleza? Então, no ponto central isso também acontece. E seguindo a minha arruela, que vai sendo obtida aqui, né? Desculpa o termo aí, tá? Mas é uma coroa circular. Então, a coroa circular que vai sendo obtida aqui, ela a sua área, né? Vai diminuindo, né? Como veio lá de baixo crescendo até chegar à área máxima, agora ela vai diminuindo. O mesmo acontece com as fatias que eu vou tirando da esfera, né? Eu não vou fazer a demonstração aqui dos valores, de como encontrar esse H e esse R, mas é uma coisa bastante simples, tá? Nos vídeos que eu vou deixar indicado isso tem, é só para não ficar rabiscando demais aqui, tá? Mas para quem tiver um pouquinho de curiosidade e interesse, é muito interessante ver os videozinhos lá que vocês vão entender bem melhor do que simplesmente olhar as figuras estáticas aqui. Mas vamos aceitar então que isso acontece e vamos aceitar também que essas áreas elas são equivalentes, tá? A área de uma fatia daqui, que é uma coroa circular, é equivalente à área de um círculo, né? Com um raio um pouquinho menor aqui, um pouquinho menor que o raio da esfera, né?
E esse Rzinho que está escrito aqui, inclusive, tem como se obter a partir do H. Mas sigamos então aceitando que isso acontece, que o princípio de Cavalieri se enquadra aqui. Portanto, se eu aceito isso, o que eu posso garantir é o seguinte. Bom, então se eu aceito aquilo como verdade, o que eu posso garantir, né, é que o volume da anticlépsidra é equivalente ao volume da esfera. Estou aceitando que as áreas são equivalentes, portanto, os volumes serão conforme diz o princípio de Cavalieri, certo? Bom, professor, beleza? Até aí eu estou acompanhando, estou concordando. Depois eu vou ver o vídeo lá para ver um pouquinho melhor do que o professor está falando, mas vamos dizer que eu aceitei tudo até aí, beleza. Então a gente vai calcular agora o volume da esfera. Tá, mas o que é o volume da esfera? O volume da esfera é igual ao volume da anticlépsidra, certo? E a anticlépsidra é o cilindro menos os dois cones. E isso a gente já aprendeu a calcular nos exercícios, nas aulas anteriores, né? Fizemos até alguns exercícios com relação a isso. Bom, então vamos lá. Esses dois cones, eles são exatamente iguais, eles se encontram aqui no centro, então a altura de cada um, né, daqui, lembrando, são 2R, né? Então daqui até o centro aqui é 1R, daqui para baixo é 1R também, certo? O único detalhe é que eles estão aí invertidos e a gente vai calcular o volume de cada um. E vai calcular o volume do cilindro também. Porque lembrando, então, vou representar aqui por VE, tá? Volume da esfera, que vai ser igual ao volume da anticlépsidra, ele vai ser o quê? O volume do cilindro, certo? Menos duas vezes o volume dos cones, né? Porque são dois cones, tá? Menos duas vezes o volume dos cones, ok? Então, o volume da esfera é igual ao volume do cilindro menos dois volumes do cone, beleza? Então, vamos calcular separadinho aí cada um desses elementos, ok? O volume do cilindro, tá? Como é que a gente encontra o volume do cilindro? O volume do cilindro é a área da base do cilindro vezes a altura do cilindro, certo? Portanto, o volume do cilindro nada mais é do que área da base. A base tem raio R e é um círculo. Então, π, R maiúsculo ali, né? Ao quadrado, certo? A área da base. Vezes a altura. Que altura tem esse cilindro? 2R. Então, vezes 2R. E nada mais é do que π vezes 2 vezes R ao quadrado. Então, eu vou ter aqui uma área de 2 π R ao cubo, ok? Esse é o volume do cilindro. Eu vou calcular o volume de um cone e depois a gente sabe que a gente tem que multiplicar isso por 2, porque são dois cones, certo? Beleza. Então, o volume de um cone, ele é dado pelo seguinte, a área da base do cone, que é a mesma, π, R ao quadrado, vezes a altura desse cone, que é, no caso, um cone tem altura R, os dois juntos têm altura 2R, então vezes R. Só que lembrando, o cone é vezes 1/3, né? Então, eu vou dividir tudo isso aqui por 3, ok? Então, o que eu tenho aqui é π R ao cubo sobre 3. Lembrando, claro, que eu preciso descontar dois cones. Então, voltando lá na expressão inicial, né, nessa expressão aqui, ó, tá? O que eu tenho é o seguinte, que o volume da esfera ele é dado pela seguinte operação, tá? Que é o volume do cilindro, que é 2πr ao cubo, menos duas vezes o volume do cone, certo? Então, 2 que multiplica πr ao cubo sobre 3. Aí a gente faz o mínimo múltiplo comum desses caras aí. Aqui embaixo tem 1, né? E aí a gente tem que o mínimo é 3, tá? Fazendo a multiplicação aí, não sei se vocês lembram das aulas, né? 1 vezes 3 dá 3, 3 vezes 2 dá 6, e 1 vezes 2 dá 2. Lembra dessa multiplicaçãozinha cruzada aí? Então, o que a gente tem nada mais é do que 6 π R ao cubo menos 2 vezes 1, 2 π R ao cubo. Portanto, né, o que a gente tem ao final é a seguinte expressão, que o volume da esfera é dado por 4 πr ao cubo
sobre 3, ou 4/3 de πr ao cubo, tá? Como vocês preferirem. Tá? Esse é o volume de uma esfera. De novo, trago que vou deixar aí indicado alguns vídeos para vocês acompanharem um pouquinho melhor. Bom, esses dois videozinhos aí são os professores ali envolvidos com Profimate, com IMPA. Eu gosto muito de acompanhar algumas aulas a partir dali. E eles trazem nessas duas aulas aí, que eu vou deixar como dica, né? Acho que no vídeo aqui, não sei se vocês vão conseguir pegar o link, né? Enfim, não sei como é que ele se comporta depois, mas que eu vou deixar aqui como referência para vocês também no enunciado das aulas, para vocês acompanharem depois, se assim entenderem pertinente. Fica como sugestão, não é obrigação, mas é bem interessante porque faz uma discussão bem interessante ali sobre essa dinâmica, beleza? Bom, dando continuidade, a gente vai para a área da superfície esférica. Então, assim, a gente calculou até então o volume da esfera, né? O volume da esfera é tudo aquilo que a esfera ocupa. E agora a gente vai para a área da superfície, né? Se a gente pega lá todos os outros objetos anteriores, a gente tinha planificações que era muito fácil de associar, né? Os prismas eram polígonos, né? Quando a gente foi para as pirâmides, também são polígonos. Quando a gente foi um pouquinho além, foi para o cone, a gente conseguiu transformar ele em 2 círculos, né? E um retângulo. Quando a gente, ou enfim, por um paralelogramo, dependendo do tipo de cilindro, né? Quando a gente vai para o cone, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, mas aí assim mesmo ainda a gente tem um círculo, né? E um setor circular ali, né? Agora na esfera é até difícil da gente pensar numa planificação boa para a esfera, né? Aqui esse desenho que está aparecendo até parece uma bola de futebol, né? Lembrando que uma bola de futebol não necessariamente é uma esfera, ou pelo menos se assemelha muito próximo, mas não é, porque ele vai ter uma parte aí não muito curvada, né? Então, enfim, se assemelha muito a uma esfera, mas talvez não seja. Vai depender muito de como ela foi construída, tá? Então, para começo de conversa, o que está sendo proposto nesse desenho aí, tá? É que vocês pensem um pouquinho da seguinte forma. Pega-se uma esfera e lá no centro dela, né, aqui não está aparecendo o centro, eu traço um ponto lá, que é o ponto centro, e de lá eu retiro pirâmides dessa esfera, tá? Como essa aqui, por exemplo, que foi retirada desse buraquinho aqui que está em cinza, tá? Então, quando eu retirei essa pirâmide, como se fosse um gomo de jaca ali, né? Não sei se vocês todos conhecem a fruta jaca, mas ela é constituída de vários gomos, lógico, é uma analogia bem truncada aqui, mas é a ideia, tá? Então, eu estou retirando esse gomo aí, né? Essa pirâmide de dentro da minha esfera. Ah, professor, mas você falou que a esfera, ela não pode ter aqui uma figura plana, né? E óbvio, né? Se eu tenho uma figura plana, eu não vou ter uma esfera, lembrando que o entorno dessa esfera é de fato uma superfície curva, né? E não um polígono, né? Não é uma constituição de vários polígonos. Porém, eu estou fazendo uma aproximação, tá? E, obviamente, que essa aproximação, talvez do jeito que ela está aqui, não seja muito boa. Mas se eu aumentar o número de pirâmides, fazendo com que essa região vá sendo cada vez menor, no caso aqui os polígonos da base da pirâmide foram escolhidos sendo sextavado aqui, né? Então um hexágono, se esse hexágono for muito pequeno mesmo, né? Claro, para isso eu vou precisar de muito mais pirâmides do que o que está posto aqui. Mas pensando nessa ideia, né, de aumentar um número muito grande de pirâmides, e obviamente eu vou ter que diminuir bastante a base para que isso aconteça, o que vai acontecendo? Essa região ela vai ficando muito mais próxima da região que é a superfície da esfera, certo? E a soma de todas essas áreas, obviamente, né, e que aí vão ser muito mais figuras, mas a soma de todas vai ser uma soma muito mais próxima da área, né, da nossa esfera. E, obviamente, também, quando eu começo a construção aqui, o volume de todas essas pirâmides é um volume que se aproxima muito do volume da esfera. E quanto mais pirâmides eu tiver, claro, elas vão ser menores, como eu falei, né? Porque o número vai aumentar, mas o tamanho da base vai ter que diminuir bastante
para comportar um número maior, quanto mais pirâmides eu tiver, eu vou me aproximando cada vez mais do volume também, né? Se eu somar o volume de todas essas pirâmides, do volume da esfera como um todo, beleza? Então é essa a ideia daí que a gente vai partir, tá? Que a gente já sabe o volume da esfera, e a gente sabe que se somar o volume de infinitas pirâmides aí, né? Quando esse n sendo o número de pirâmides, quando ele tende a um número muito grande, a soma dos volumes de todas essas pirâmides é equivalente ou se aproxima muito, né, do volume da esfera. E aí, tendendo para uma ideia de limite, quando o limite esse n tende para infinito, a gente tem que o volume da esfera e o volume da soma das pirâmides, né, a soma dos volumes das pirâmides, vão ser equivalentes, beleza? Esse é o conceito inicial para a gente tomar como ponto de partida. Bom, então, dado o ponto de partida apresentado ali anteriormente, a gente vai ter o seguinte, que o volume de uma esfera, né, considerando, claro, um n muito grande, um número muito grande de pirâmides, né, a partir dessa esfera, que o volume dessa esfera, quando n tende para infinito, ele se aproxima da soma dos volumes das n pirâmides, né? O volume da pirâmide 1, o volume da pirâmide 2, o volume da 3, da 4, da 5, até a soma do volume da pirâmide n. Somando todos os volumes das pirâmides, a gente tem uma aproximação muito grande, ou quando n tende para infinito, a gente tem a igualdade com o volume da esfera. O volume da esfera já nos foi dado, né? Que já encontramos ele ali anteriormente, que é 4/3 de πr ao cubo, certo? E o volume de cada pirâmide, como vocês bem sabem, é 1/3 da área da base da pirâmide vezes a altura, a área da base da pirâmide vezes a altura, a área da base da pirâmide vezes a altura. Né? Pirâmide 1, base 1, pirâmide 2, base 2, pirâmide n, base n, ok? Estou colocando H já, tomei a liberdade de colocar H em todos, por quê? Porque esse H é nada mais, nada menos do que a distância lá do centro, onde está saindo o vértice de cada pirâmide, até um ponto aí da base, né? E quando essa base torna-se uma figura muito pequena, essa altura, inclusive, ela vai ser muito específica aí, né? A gente está falando dessa altura, e essa altura vai ser exatamente a distância do centro até a esfera, né? Até a borda da esfera. E aí a gente está falando do raio, né? Então, na sequência, a gente já substitui esse H por R. Bom, aqui ainda não, tá? Mas o volume da esfera, então, coloquei somente o 1/3, né? Que está em todos os volumes das pirâmides em evidência. E o H também, que era o mesmo H, que estava em todos em evidência. Lembrando que esse H, então, ele pode ser substituído pelo raio, certo? Portanto, o volume da nossa esfera é igual à soma de todas as pirâmides, que resulta em 1/3 vezes o raio, vezes a área da base 1 mais a área da base 2, ou seja, vezes a área toda da nossa esfera, certo? A soma de todas as áreas, quando esse n tende para infinito, vai se aproximar muito, vai ser, né, a área, então, da nossa esfera, ok? Quando n tende para infinito. E aí, simplificando a expressão, né, eu tenho um 3 aqui, que eu posso cortar com um 3 ali, eu tenho um R, que eu posso simplificar com um R, o π permanece, e aí eu tenho o quê? Que é a área da superfície, ok? Troquei por AS aqui, porque é a soma de todas as áreas, que nada mais é do que a área da superfície da esfera, simplificando, 4πr². Essa é realmente a expressão da área da superfície esférica, tá? Toda esfera tem superfície igual a 4πr². Beleza? Pessoal, dessa forma a gente vai concluir essa parte de esferas, né? E nessa semana em especial eu não vou deixar nenhuma atividade específica, vou deixar somente nas próximas semanas, mas reforço a necessidade de estar fazendo, né? Todos os exercícios ali anteriores e colocando as coisas em dias. Talvez faça algum indicativo, gostaria muito que vocês assistissem os vídeos que foram indicados ali, porque é uma referência interessante, e a gente vai trabalhando aí no decorrer
das próximas semanas, dando continuidade ao assunto. Tá joia? Até mais então, um abraço a todos.